Eu quero convidar você a abrir comigo a palavra de Deus no Salmo de número 103. É o salmo que estamos considerando para a meditação durante este mês de novembro, já que o tema é sempre gratidão. Salmo de número 103, fora dos versos 6 até o verso de número 14. Salmo de número 103, versos 6 até o verso de número 14. Semana passada eu considerei com vocês o Salmo de número 103, os versos de 1 a 5. Claro que tudo, como disse a vocês, volta no verso de número 1. Bendizer ao Senhor. Então, o Salmo de número 103, verso 6 até o verso de número 14. Eu vou estar lendo um versículo, os irmãos leem o versículo seguinte, até nós lermos esta passagem, esta parte. Diz assim: o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Convidar o nosso irmão diácono ao seu, faça uma oração ao nosso Deus. Senhor, grande Pai, maravilhoso Deus, Senhor, nos trouxe aqui nesta noite, Deus, para te louvar, para te adorar, para exaltar e glorificar o teu santo nome. Pai de amor, Pai de bondade, e disso nos nossos corações, a tua santa palavra, Deus, Espírito Santo do Senhor. Amém. Nesse momento nós estejamos, ó Deus, desligando de tudo que possa impedir, ó Deus, de ouvir a tua voz. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Que nós possamos, ó Deus, estar com nossos ouvidos atentos à tua voz e com o coração aberto para receber a preciosa mensagem do Senhor. Dá-nos, Senhor, sabedoria. Dá-nos, Senhor, orientação e direção pelo Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem, obrigado, irmãos. Então, como eu disse aos irmãos no domingo passado, nós vamos considerar o tema gratidão durante todo esse mês de novembro. Eu disse aos irmãos, e eu estou seguindo a divisão do próprio Salmo, como os estudiosos dividem esse Salmo, e eu estou seguindo exatamente a divisão que eles fizeram do Salmo de número 103, que é considerado o maior hino de gratidão a Deus em toda a revelação bíblica. Você tem um tema aí, a misericórdia de Deus. E eu quero fazer um esclarecimento. Esse dia uma pessoa me perguntou assim, antes de entrar propriamente no texto: pastor, por que o senhor fala de Calvino, de Derek Kidner, de Spurgeon? Por que o senhor fala desses homens quando o senhor está pregando? E a minha resposta que eu dei a ele, eu vou dar a você. Porque foram eles primeiro que estudaram esse texto bíblico. Então eu não me sinto confortável em fazer uma afirmação do púlpito que não foi fruto do meu esforço e do meu estudo. Foi fruto do estudo de Lutero, de Calvino, de Spurgeon, de Derek Kidner. Então, só dando essa explicação a você que vai assistir essa pregação, está assistindo, e aos irmãos que aqui está. Eu entendo que seria plágio, pecado, eu fazer uma afirmação que é resultado do estudo de outra pessoa. Por isso que você vai me ver citando esses personagens quando eu faço algumas afirmações. Então, é uma maneira de honrar o esforço disso. Se fosse na literatura secular, seria um crime de infringir direitos autorais. Tá certo? Então, vamos lá para o Salmo de número 103.
Lembra que eu disse aos irmãos que o Salmo de número 113 é o maior hino de louvor escrito na revelação bíblica. Considerei com os irmãos os benefícios que o salmista falou a semana passada. Hoje, a divisão desse texto é dos versos 6 até o verso número 14, que vai falar da revelação de Deus, que vai falar do amor de Deus e que vai fazer uma comparação do amor de Deus descrito no Salmo. Mas lembre que a semana passada nós falamos e o salmista falou só no âmbito pessoal, no âmbito dele, o que Deus fez por ele. Aqui não, é o que Deus fez pela nação, é o que Deus fez pelo povo do qual ele representava, que é o povo de Israel. Eu gostaria de fazer uma menção de uma frase de um filósofo grego. Ele foi o autor da escola de cinismo, algo muito parecido com aquilo que Francisco de Assis fez na teologia, que foi abdicar de suas posses e de seu reino. Esse filósofo Antístenes, ele diz assim: a gratidão é a memória do coração. O que é gratidão para Antístenes? É a memória do coração. Isso é gratidão. Então lembre-se lá, Salmo de número 113 é o maior hino de gratidão a Deus. Foi definido por esse estudioso que eu acabei de citar para vocês, Terakídido, como tão grande é o seu amor, porque misericórdia, numa tradução possível, seria o amor de Deus que não pode morrer. E cada linha desse salmo volta ao verso de número 1, quando o salmista evoca todo o seu ser. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Então cada frase cada afirmação que ele vai fazer, ele vai conclamar a si mesmo a prestar esse culto de louvor ao Senhor. É o verso de número 1. Spurgeon falou que o Salmo de número 113 é como se ele fosse numa cadeia de montanhas, ele seria o mais alto de toda a cadeia de montanha de louvor, e que esse salmo ele lançaria uma luz rubra, uma luz vermelha sobre todos os demais textos falados sobre gratidão. E os estudiosos de língua inglesa, aqueles que cantam na língua inglesa, há um hino, talvez um dos mais famosos da língua inglesa já de um tempo atrás, que é inspirado nesse salmo, que é baseado nesse salmo. E o tema dele é: louva, ó minha alma, ao Rei dos céus. Então esse é um hino escrito na língua inglesa baseado no Salmo de número 113. Então observe, nós lemos os versos 6 a 14. Se na primeira parte o salmista fez um grande esforço, lembra lá, é quando ele evoca todo o seu ser para louvar a Deus pelos benefícios recebidos, que eram individuais. Aqui agora ele vai colocar em pluralidade. Ele vai falar dele como um judeu, como um israelita. É isso que o salmista está falando. E ele vai definir isso no texto que nós lemos, falando de revelação, falando do tratamento que Deus deu ao povo no passado, com os reflexos no futuro. Na verdade, esse texto aqui, ele vai trabalhar a didática e a pedagogia de Deus em treinar o povo de Israel para entrar e possuir a terra prometida. Então vamos lá, quais são os ensinos desse texto que trata sobre a gratidão, como sendo ela na coletividade, voltar a todo o nosso ser? Olha, o texto está dividido dos versos 6 a 8, aí daí dos versos 9 até o verso de número 11, a 9 e 10, e depois do verso 11 até o verso número 14. Essas são as três divisões desse salmo. O primeiro ensino, então, está no verso de número 6 a 8, que nós devemos nos voltar para Deus em gratidão, porque Deus deu a revelação de si mesmo para nós. Observe lá o que ele diz. Ele diz no verso número 6: o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Esta palavra manifestação é mostrar-se a alguém que não te conhecia. É o mesmo sentido de revelação. E ele diz assim: manifestou os seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel. Então observe que o verso 6 poderia falar de todo indivíduo oprimido. Davi foi um homem oprimido. No seu tempo, nos seus dias, enfrentou as adversidades. Mas essa ligação do verso 6 com o 7
nos diz que ele está fazendo uma memória, ele está lembrando, esforçando a sua memória. Lembra, Davi já está velho aqui, e ele precisava forçar a sua memória para trazer à tona a história do seu povo. Então observe que o que ele está trazendo para nós nesse texto, no verso número 6, é que Deus fez justiça e julgou todos os oprimidos. Lembra lá? Lembra lá todos agora? Então é pluralidade, diferente do começo, quando ele tratou só dele, para ele, da vida dele, da família dele. Agora ele está tratando de todo mundo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Davi está rememorando o êxodo. Porque todo o texto, até aqui, até o verso 14, vai falar do êxodo. Como que começou o êxodo? O êxodo começou assim. Um povo entrou no Egito, convidado por um faraó, que era amigo de José, do qual José era governador, e convidou toda a sua família, deu a ela uma região próspera para ela trabalhar. 400 anos aproximadamente depois, um pouco mais, em Gênesis 15 diz que são 430 anos, levantou-se um rei que ficou com inveja dos judeus e com medo deles, de que eles poderiam causar algum transtorno ou tomar posse da nação, porque eles se multiplicaram muito. Então eles passaram a oprimir o povo, a ponto de eliminar do povo os nascidos homens. Moisés vai ser salvo, nós sabemos. E diz que ali o povo viveu anos de opressão. E onde é que estava Deus? Em silêncio absoluto. A última revelação que você tem escrita era pelo menos 400 anos antes. Que foi qual? Aquelas últimas palavras de Jacó lá no final do livro de Gênesis 49. Então, por 4 gerações, Deus não fez nenhuma revelação, Deus não manifestou. E aquele povo que lá estava foi se esquecendo do seu Deus e dá-nos a entender que se tornaram idólatras. Mas lá nos dias de aflição e de angústia, diz que eles se voltaram para Deus e eles clamaram a Deus, eles pediram a Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que ele está falando? Por que ele fala lá em Êxodo desses patriarcas? Porque era a última revelação dada por Deus a esse povo, tenha sido por Jacó e por sua descendência, a saber, por seu filho José. E o povo grita, e o povo clama, e diz que Deus resolve então descer e salvar o seu povo. Aí vocês conhecem a história lá, de quando ele chama do êxodo. Então essa palavra do verso número 6, ela rememora esse tempo da vinda de Deus, do juízo que Deus exerceu, o verso 6, do juízo que Deus exerceu ao povo judeu, a favor do povo judeu, contra o povo de Faraó. Então ele diz que faz justiça. O que é justiça nesse texto aqui? A ideia é endireitar o que estava errado. O que estava errado? O que estava errado era um povo pacífico que contribuiu para o progresso do Egito, que está sendo escravo. Então, esse fazer justiça, literalmente na língua grega, é vindicar. Fazer justiça. Endireitar o que está errado. Mas diz assim, e julga a todos os oprimidos. Então, lembra lá que este exército opressor, ele foi vencido por Deus. Deus venceu aquele que oprimiu o seu povo, mas Deus fez outras coisas. Deus remunerou o povo. Lembra lá? Quando o povo saiu, Deus diz assim, olha, vocês vão pedir para a sua patroa, para os seus patrões, que lhes trataram como escravos, que lhes deem suas joias. E lembra lá que o povo saiu, liberto, venceu os seus inimigos e mais. O que aconteceu mais? Que o verso 6 pode estar nos narrando. Eles derrotaram o exército de Faraó por meio de seu Deus. Êxodo capítulo 15 mostra-nos isso. Então isso é o que Deus fez. Isso é justiça. E Davi está rememorando isso. Então gratidão, como está no tema aí, gratidão quando nós reconhecemos que não somos suficientes, é voltar, rememorar o êxodo, a libertação do seu povo, Davi. Nós, a libertação que nós recebemos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o verso número 7 continua falando desse mesmo contexto. Olha lá, o verso 7 fala que ele manifestou os seus caminhos a Moisés, a revelação em graus.
E depois dessa revelação, Deus deu aos filhos de Israel. O que ele está nos mostrando? Que essa revelação, ou essa manifestação que Deus deu de si mesmo ao povo, ela foi em graus. Agora, o verso 7 não apresenta Deus mais como juiz de seus inimigos, como no verso 7. Não fazendo justiça, consertando o que está errado, mas agora como um Deus pactuado. Como um Deus que está fazendo aliança, como um Deus que se revela ao povo, e nós conhecemos a história do Êxodo, por meio de seus mandamentos, por meio de seus milagres, no deserto da peregrinação, tratando particularmente o povo. Olha lá, eu vou ler um texto de Deuteronômio 8, 2 e 3, onde Moisés, quando rememora a história do Êxodo, ele diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Então é bem nos dias que antecederam a morte de Moisés e a entrada do povo no Egito. E ele diz assim: para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, mas ele te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão, Jesus vai usar esse texto lá na tentação contra Satanás, lá ele vai usar esse texto, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Observe o texto, observe que o verso 7, ele está, 6 e 7, no conjunto, ele está nos mostrando que Deus é o revelador de si mesmo. O apóstolo Paulo diz lá em Atos capítulo 17, que Deus não pode ser encontrado por um homem como se ele estivesse tateando no escuro. Aqueles que tentam buscar Deus, tentam procurar Deus pelos seus próprios métodos, eles podem encontrar um ídolo, podem encontrar um objeto de culto, podem encontrar uma igreja até, mas eles não podem encontrar Deus. É Deus que se revela a nós. E essa revelação em graus. O que o verso 6 e 7 quer nos dizer? Quer dizer assim: você só conhece Deus porque Deus se tornou conhecido de você. Você só serve a Deus porque Deus se tornou conhecido de vocês. Nós só conhecemos esse Deus, nós só temos o privilégio de servir porque Ele se revelou a nós. É isso que o cristianismo contemporâneo não está entendendo. Ele está preguiçoso no serviço a Deus, na adoração a Deus, na dedicação de sua vida a Deus, como se ele, por ele mesmo, tivesse encontrado Deus e não fosse uma revelação. Então Deus fez conhecer os seus feitos e os seus caminhos, diz o texto. Mateus Henry fala que Deus aqui está mostrando a sua pedagogia em lidar com o povo. Deus permitiu que os homens soubessem quem Ele é, o que Ele faz e por que meio Ele se revela e como que Ele conduz o seu povo. Os versos de número 6 e 7 no entendimento de Mateus Henry. No Novo Testamento temos Deus plenamente revelado a nós em Cristo. O apóstolo João, ele nos diz no seu Evangelho, capítulo 1, versos 16 e 17, versos 16 a 18, dizendo assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Evangelho de João, capítulo 1, versos 16 e 18. Desta mesma maneira, assim como Deus fez com o povo, Cristo fez com os seus discípulos, se revelou a eles. João usa para os milagres a palavra sinais. Sinais ali são sinais revelatórios. E eu vou fazer só menção de um texto de João capítulo 2, que vocês conhecem, que é quando Cristo transforma a água em vinho. João 2, lá diz no verso de número 11, depois de fazer a narrativa, o verso 11 diz assim, que depois que Cristo fez o milagre,
os seus discípulos creram nele. Por quê? Porque Cristo se tornou conhecido deles como Deus. Esse é o entendimento. Desse texto de João 12 e muitos outros atos revelacionais de Cristo aos seus discípulos, às vezes de maneira particular, como por exemplo a transfiguração, mas às vezes nos muitos milagres que Cristo fez diante dos olhos dos seus discípulos. O que Cristo estava fazendo? Cristo estava se revelando aos seus discípulos. Assim como Deus fizera com Moisés, ao povo de Israel, libertando eles, se revelando a ele, dando os mandamentos a ele. Cristo também no Novo Testamento, ele se revelou a nós. Esses são um dos muitos milagres que Cristo fez para conduzir os seus discípulos dentro de um propósito. Qual o propósito? Conhecer a ele, conforme João 17 diz, e a Deus Pai como único e verdadeiro Deus. Irmãos, a gratidão a Deus por meio de Cristo deve permear toda a nossa vida. Nós nunca poderemos estar aqui nesse lugar de adoração, sentado aí com a Bíblia na mão, tendo o conhecimento que nós temos de Deus, se Ele não tivesse revelado a nós. Lembre-se, nós corremos dele, nós fugimos dele, nós nos ausentamos dele, nós evitamos Deus ao longo de nossa vida. Mas Ele nos procurou e Ele nos achou. Então, por isso que nós devemos ter gratidão, porque temos na Bíblia a revelação verdadeira de Deus dada a nós. Nós temos em Jesus, o seu Filho amado, a sua palavra encarnada. E para por aí? Não. Diariamente Cristo manifesta a nós a riqueza de sua bondade, de sua misericórdia, em nos conduzir, usando a sua didática e a sua pedagogia. Assim como Deus usou com os israelitas e com os judeus. Com Moisés, com os judeus, com os israelitas. Cristo também faz isso conosco, Ele nos conduz, porque Ele quis se revelar a nós. Então, onde barra a nossa insuficiência em tentar por nossos próprios meios conhecer Deus, Ele se manifestou a nós em sua palavra e por último se manifestou a nós em seu Filho Jesus. Agora, o segundo ensino do texto vai dos versos de número 8 até o verso de número 14, quando fala do amor de Deus ou dos atributos. Então, o segundo ensino é que Deus se revela a nós, mostrando a nós o seu amor perdoador. Observe que os versos 8 a 14 é a segunda parte da exposição desse texto, desta revelação que Deus dá de si mesmo. Então ele mostrou lá o que ele fez, ele libertou, ele mostrou por meio de seus mandamentos, ele mostrou por meio do caminho que ele conduziu Moisés, mas aqui ele está mostrando quem ele é, quem Deus é. Ele está mostrando a nós nos versos de número 8 em diante. Observe que esse texto aí ele está dividido em 4 partes, esses versos, 8 a 14. 8 a 10 ele trata de um assunto, 8 e 9 ele trata de um assunto, 10 e 11 ele trata de outro assunto. 12, 13 e 14 ele trata de outro assunto. Então vamos analisar essas 4 partes, onde mostra o amor de Deus perdoador revelado a nós. Então primeiro eu vou ler os versos 8 a 10. Observe lá o que ele diz. O Senhor é misericordioso. Vou enfatizar o que é Senhor aqui. É Yahvé, é o Deus da aliança. É Ele que está sendo rememorado na mente de Davi, é Ele que está se referindo, é o Deus que está em aliança com Ele. E Ele diz assim, Ele é misericordioso e compassivo, longânimo, assaz, benigno, é muito benigno, é grandiosamente benigno. A ideia é suficiente, ou muito, bastante benigno. E ele vai dizer por quê? Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Verso 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Então observe 13 versos descrevendo o amor de Deus em todas as suas faces. Observe que o texto está mostrando o caráter de Deus. E eu anotei aqui o mesmo que está na Bíblia. Ele diz que Deus é misericordioso, compassivo, longânimo, assaz ou suficientemente benigno, muito benigno, bastante benigno, imutável em seu amor. Onde é que há imutabilidade no amor de Deus?
em não nos tratar segundo os nossos pecados. Os homens são mutáveis em seus sentimentos. Quando ferido, quando magoado, eles mudam a sua maneira de encarar, de sentir afeição, de sentir amor. Mas Deus não, quando ele diz aqui que Deus não nos trata segundo o seu pecado, os nossos pecados, ele está dizendo assim, Deus não muda a sua forma de nos amar. Observe que o verso 8 é quase uma repetição total de Êxodo 34:6, que Moisés diz assim, vou ler lá Êxodo 34:6, você pode ler aí junto comigo. O texto diz assim, diz Moisés, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. É como se Davi, ao escrever esse hino de louvor a Deus, ele estivesse pegando a cópia que ele tivesse da lei, da Torá, e estava quase que copiando literalmente Êxodo capítulo 34, verso de número 13. Verso 34, verso de número 6. Ele, aqui, Deus, é mostrado para nós que ele nunca foi inflexível, que ele nunca foi severo conosco, mas ele sempre foi terno, cheio de compaixão e disposto a perdoar. Essa é a anotação que Mateus Henrique faz nesse texto. Aqui Deus, quando ele descreve todas essas faces do amor de Deus, ele está falando assim que Deus não foi um Deus tão severo, que Deus não foi um Deus inflexível, mas que ele sempre foi compassivo e disposto a nos perdoar quando nós não merecemos. Segunda parte, versos de número 11 a 12, depois uma aplicação. Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Observe nos versos 11 e 12, ele está fazendo uma análise agora quantitativa da misericórdia de Deus. Aqui o amor que não pode morrer, a sua misericórdia, o seu amor. O que o salmista tem em sua mente quando ele quer dar a ideia de algo que é ilimitado, de algo que não tem fim? Ele pensa em Oriente e Ocidente, que são os extremos da Terra, e depois ele pensa em distâncias espaciais, o céu e a Terra. E até hoje não se sabe qual é a distância que existe entre o céu e a Terra. Há uma distância definida, sim, há, mas ele usa isso para mostrar-nos a ideia de limitado. Ou seja, o verso fala da supremacia do céu sobre a terra, em termos de dimensões espaciais, para passar a ideia de uma misericórdia ilimitada, da completude do perdão de Deus, que ele nos apresenta também em termos de distância geográfica. E aí ele usa o termo ali, o verso que fala Oriente do Ocidente. Ele usa esses termos de medidas espaciais e geográficas para falar da altura e da largura, da misericórdia de Deus. Essas distâncias, no seu tempo e até no nosso tempo, elas nos transmite a ideia de algo que não se pode medir, ou de algo que é incomensurável. Essa é a ideia que dá para passarmos, que o amor e a misericórdia de Deus para nós são infinitas. Então, se ele definiu o amor de Deus nos versos 8 e 10, os versos 11 e 12, ele quer, vamos dizer assim, nos dar um exemplo, mostrar-nos de uma maneira parabólica como que nós podemos entender essa dimensão da misericórdia, da compaixão, da benignidade, da misericórdia, da compassividade desse Deus que tem esse amor que não morre, usando esses termos. Assim diz um estudioso chamado Derek Kidner. Nessa usar a medida de distância geográfica e espaciais, céu e terra, Oriente e Ocidente, o salmista está querendo nos mostrar que o amor e a misericórdia de Deus para com o seu povo são infinitos. Essa é a ideia. Versos 13 agora, e o verso 14 tem dois termos diferentes. O verso 13 diz assim, olha lá.
Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor compadece daqueles que o temem. Observe que ele está fazendo uma outra ilustração desse amor de Deus. No primeiro ele falou em uma ideia de algo ilimitado, algo distante, algo longe, algo que não pode ser colocado dentro de uma caixa ou medida para nos dar a ideia de ilimitado. Mas agora ele volta para um ciclo fechado, para um ciclo íntimo, ele volta para o ambiente familiar, como que o pai trata os seus filhos. É um ciclo fechado, é exatamente o oposto de lá, porque aqui ele quer nos mostrar a ideia de afeto, de relacionamento, de pais com os seus filhos. É a figura de um pai que se compadece de seus filhos. Esta é a figura que ele mostra para Deus. É a marca de genitores verdadeiros. Isaías 49:15, Deus diz assim: ainda que uma mulher pudesse esquecer de um filho que mama, porque um filho que mama de uma mulher está sempre junto dele, né? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Isaías, capítulo 49, verso 15. Ainda que uma mãe pudesse esquecer, mas Deus não esquece de seus filhos. Isso que está lá em Isaías 49, 15. Observe que todos aqueles que têm filhos sabem que os nossos filhos erram. Assim como nós, quando um dia fomos filhos, nós erramos. E ele quer nos mostrar que é a compaixão do pai que leva os filhos a se endireitar. Que é a nossa compaixão. E ele está trazendo isso porque isso fazia parte do ambiente familiar, cultural, lá do seu tempo, de todos os tempos. É a compaixão do pai que permite novas oportunidades. Imagina se na hora que você pegasse Deus e inflamasse sobre ti um juízo, quem estaria aqui levantando a mão? Ninguém. Nem eu poderia estar pregando aqui para vocês. Nós já teríamos sido consumidos pelo fogo do juízo divino, se Ele nos tratasse de acordo com o que os nossos pecados merecem. Mas um pai compassivo dá novas oportunidades para os seus filhos. O pai se compadece de seus filhos, pobres em conhecimento, e os instrui. O pai se compadece de seus filhos quando eles são perversos, mostram perversidade e tolera-os. O pai se compadece de seus filhos quando eles caem e ajuda eles a se levantarem. Nem o pai quer matar sua filha. O pai compadece de seus filhos quando eles o afrontam e mediante a sua resignação. O que é ser resignado? Perdoar. O pai faz isso. O pai faz isso. Deus faz isso conosco. O pai se compadece de seus filhos quando eles são injustiçados e repara-lhes a injustiça, pois o Altíssimo se compadece daqueles que o temem. Todas essas anotações que eu falei para vocês, usando o termo compaixão, compadece-se, compadece, são palavras de Marco e eu achei elas maravilhosas. Eu não tinha como definir nesse texto esse tratamento de Deus a nós como seus filhos, como que esse Deus é resignado em nos perdoar e nos tolerar, às vezes até na nossa própria perversidade. Eu não tinha como encontrar uma palavra mais sábia e bem colocada do que essa. E por último, a quarta parte da divisão dos versos 8 a 14 é o próprio verso 14. Pois ele, é como se ele estivesse explicando esse tratamento. Ele que é Deus, ele é que é enfático. Ele conhece a nossa estrutura. O que é a estrutura? Do que somos feitos. E sabe que somos pó. Esse verso, como eu disse para os irmãos na abertura do culto, ele volta para Gênesis 2:7. E Gênesis 2:7 diz que Deus fez o homem do pó da terra. E esse sentido, essa obra de Deus em nos fazer do pó da terra tem muitos sentidos para nós caminharmos dentro dessa ideia do pó.
Vamos levar algumas delas que a gente vou falar, não todas. Nulidade. Nulidade. Ou nihilismo. Algo absolutamente sem qualquer expressão. Isso quer dizer pó. Insignificância. A senhora lá, quando lá tem pó na sua casa, a senhora pega um pano, uma olhadinha e já eliminou. Insignificância. O pó, quando o vento bate de um lado, vai indo de um lado para o outro. Mas se formos avaliar a ideia de pó no conceito de valores, insignificância. Mas do que o salmista está tratando aqui é a ideia de fragilidade. Um vírus que produziu uma gripe levou milhões para a cova. Milhões. Que é algo tão minúsculo, tão pequeno, isso denota a nossa pequenez e a nossa fragilidade. E tem muitas pessoas se achando, são arrogantes perante Deus e arrogantes no tempo do. Mas nesse texto, a ideia dele é corrupção. Por que é corrupção? Porque ele está tratando de pecado. O salmista está falando dessa condição do homem ser pecador, dessa nossa condição de ser pecador e de necessitarmos de um amor que seja maior do que o nosso pecado. Essa é a ideia. Passada no salmo aqui para pó é a ideia de corrupção, de que temos uma estrutura corrompida, de que fomos mortalmente afetados pelo pecado e de que a nossa tendência é se inclinar para aquilo que é mal, para aquilo que é ruim. Essa é a ideia. A Bíblia nos mostra que a nossa estrutura é pecadora, essa é a ideia. E nós, nessa estrutura, temos as quedas mais rotundas. Os exemplos da sociedade de pessoas das maiores quedas são aqueles que mais se acham ou mais se afirmam. O gaúcho usa o termo dizendo assim: ó, fulano está se achando. São esses que de repente caem e eles caem de uma maneira terrível. Uma tradução possível aqui desse texto é: ele sabe do que somos feitos. Deus, ele sabe que nós somos pó, porque foi do pó que ele nos criou. As pessoas imaginam que conhecem a si mesmo. Qual marido que acha que conhece a sua mulher, qual mulher que acha que conhece seu marido, qual filho que acha que conhece o seu pai, qual pai acha que conhece os seus filhos. Isso é um grande engano. Nem nós mesmos sabemos quem nós somos. Você já fez? Já pensou e já enveredou em caminhos que depois você próprio mesmo diz assim: meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu falei? Nem nós mesmos temos noção da corrupção de que é essa estrutura de sermos pobres. E sabe o que é mais magnífico em tudo isso? Deus continua nos amando. Deus continua nos perdoando. Deus continua sendo suficiente benigno, assaz benigno. Ele continua sendo. Irmão, se as pessoas pudessem ver o que se passa na nossa mente. Mas graças a Deus que só Deus que sabe. Nenhuma delas ficaria perto de nós. Porque nós temos essa estrutura de pó. E Davi está falando só dele, ele está falando de uma nação inteira. Ele está falando do povo da aliança. Mas pensar que Davi está falando do bêbado que está ali, não. Da mulher que está, da prostituta lá no prostíbulo, ou ele está falando do maconheiro que está ali na praça, não. Ele está falando do povo de Israel, ele está falando da igreja do Antigo Testamento. É dele que ele está falando. Ele sabe a nossa estrutura, ele sabe quem somos, ele sabe que a nossa estrutura é pó. E Deus é o único que nos conhece nós melhor do que qualquer pessoa e mais do que nós mesmos.
O Novo Testamento tem uma passagem que eu acho ela magnífica, que é João capítulo 2. Algumas pessoas se aproximam de Jesus, e os versos 24 e 25 diz assim: mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Tinha um pé atrás, reservado. Mas daí o texto diz: por que Jesus não se confiava àqueles homens? Aquelas pessoas que estavam seguindo, que diziam, queriam estar com ele, seguir ele, que o aplaudiam. E o texto assim: porque o conhecia a todos. Ele não precisava de que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. João capítulo 2, versos 24 e 25. Jesus não se confiava nas pessoas porque ele sabia quem elas eram. Ele próprio conhecia o que era a natureza humana. Ninguém mais conhece do que o próprio Deus, e Jesus é o próprio Deus. Em Lucas capítulo 15, versos 1 e 2, mostra o caráter de Deus visto na face de Jesus. Jesus recebe em casa, come com publicanos e pecadores. Vamos dizer que as duas classes mais menosprezadas no primeiro século. Esses pecadores aqui, a ideia é homens e mulheres adúlteras. E Jesus recebe e estão comendo com elas. E essas eram as pessoas mais desprezadas no seu tempo. Por isso, se vocês verem o verso 2, os fariseus vão murmurar contra Jesus. E aí Jesus, com a sua didática e a sua pedagogia, ele podia dar uma pedrada na cabeça deles. Mas ele usa uma didática, uma pedagogia, que ele conta 3 parábolas. E literalmente, parábolas é pôr ao lado. É contar uma história, colocar uma história ao lado da outra. E nas 3 histórias que Jesus conta, ele quantifica o persistente amor de Deus por suas criaturas. E ele usa 3 figuras. A do pastor que não desiste da sua ovelha. Mas ele poderia desistir, ele tinha 100, só perdeu uma. Ele tinha 99 ainda. Então, se for vendo em questões quantitativas, ele poderia deixar: eu não vou me esforçar para me salvar, mas eu tenho 99. O prejuízo seria mínimo, mas ele mostra o amor persistente de Deus, onde esse pastor, ele deixa sobre o campo, como maravilhosamente cantou Oséias de Paulo, e ele vai atrás dela, pega ela em seus ombros, pega ela em seus braços e traga para o Cristo. Por que Jesus está contando essa parábola? Porque ele está contando essa parábola porque os homens religiosos do seu tempo desprezavam as pessoas por causa dos seus pecados. A segunda palavra que Jesus usa é a questão da honra, que é uma mulher que perde a dracma, um objeto que tinha um caráter de honra, relacionado ao seu casamento. E ela pega uma dracma, e essa mulher ela é diligente, porque ela varre toda a sua casa, e até encontrar uma dracma que se perdeu. E por último ele conta a terceira parábola, que ele ilustra um pai amoroso, que tolera 2 filhos, um perdido dentro de casa e um que se perdeu no mundo. Se você observar, o filho mais velho é um filho perdido dentro de casa. Kenneth Bailey, ele conta no livro As Parábolas de Lucas. E ele diz assim que esse pai tinha 2 filhos perdidos. Um que estava dentro de casa e um que havia saído pelo mundo e havia vivido de maneira dissoluta. Com isso, Jesus Cristo está ilustrando para nós o quão grandioso, o quão glorioso é o amor de Deus por todas as pessoas, indistintamente. Que Deus não nos trata, que Deus não nos julga consoante os nossos pecados, mas Ele nos trata segundo a sua misericórdia, o seu amor que não pode morrer. Irmãos, que grande amor nós temos de Deus. Esse amor foi definido por João como incomensurável, tal como nós lemos lá no estamos lendo no Salmo de número 103. É o amor que não pode ser medido, por isso que ele usa a palavra de tal maneira. De tal maneira é o amor de Deus por aqueles que o servem, por aqueles que o temem.
ao revelar em seu Filho Jesus a sua face perdoadora. Por isso que eu e você devemos sempre com intensidade, não com má vontade, não com indisposição do nosso corpo de cantar, de servir, de adorar, de engrandecer. Esse dia uma pessoa ela me corrigiu, ela me dizia assim: você tem que pregar menos. Eu disse: por que as pessoas ficam 1 hora, 2 horas para assistir um jogo de futebol? Elas ficam 1 hora para assistir um capítulo da novela. Elas ficam 2 horas na frente de uma televisão para assistir um jornal. Como que agora eu vou falar do grandioso, glorioso e majestoso amor de Deus e eu vou fazer um sermão bem curtinho, pouquinhas palavras, para não deixar as pessoas cansadas e extasiadas? Será que o homem está cansado e extasiado do seu próprio Deus? Como que eu poderia gastar tão pouco tempo falando sobre isso? Irmãos, nós devemos ter disposição, com intensidade, a ativar a memória do nosso coração, com gratidão, como diz o filósofo Díscenes, em servir ao Senhor. Nós devemos todos os dias da nossa vida repetir o Salmo de número 103, verso de número 1: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Porque Ele tem um amor que não pode morrer. Concluindo, a bondade de Deus expressa nos versos 8 a 14 nos leva a entender 3 coisas. Que nós recebemos de Deus a bênção da revelação dele mesmo. Ele se mostrou a nós, na Bíblia e em Israel, e em Jesus na face do seu Filho. E ele mostrou que ele é o único autossuficiente, que ele é o único que tem leis e mandamentos para conduzir as nossas vidas. Segunda bênção que nós recebemos é de um amor persistente, infinito, como o próprio Deus o é. João capítulo 4, 1 João capítulo 4 diz que Deus é amor, verso de número 8. A essência da divindade de Deus é ser amor. E por último, a bênção da revelação desse amor a nós mesmos, mesmo sendo a nossa natureza corruptível, corrompida e pecadora, Deus não deixa de nos amar. Amém? Amém, irmãos? Deus seja louvado pelo amor de Deus. Antes de cantarmos um hino para encerrar, eu gostaria de orar com vocês. Eu gostaria que você orasse. Você tem se dado conta que precisa ter uma vida com mais intensidade de serviço a Deus, de devoção a Deus, por causa do amor que Ele tem para contigo? Por causa do seu amor que não pode morrer? Você acha que você poderia ser um cristão ou uma cristã se Deus não tivesse se revelado a você? Você estaria vivo aqui se Deus não tivesse sido tolerante e amoroso para contigo? Deus e Pai, nós reconhecemos a miséria de todo o nosso ser. E é nessa miséria de todo o nosso ser nós nunca poderemos conhecer o Senhor. Nós nunca teremos amor na Tua lei, na Tua vontade, revelada por nós na Tua palavra. E o Senhor quis se revelar a nós na Tua palavra, na pedagogia que o Senhor conduziu Israel. O Teu Filho Jesus conduziu os Seus discípulos e continua nos conduzindo. Graça nós te damos. Graça nós te damos que não só Israel experimentara essa compaixão, esse ser assaz benigno que é o Senhor, mas nós vimos isso na face do Teu Filho Jesus, quando Ele expirou sobre a cruz. Quando Ele grita ao Senhor em sua oração, no suplício de sua morte, quando Ele clama: se o Senhor tem o abandonado, e verdadeiramente o Senhor abandonou o Teu Filho Jesus na cruz para acolher a mim, miserável pecador, indigno de ser amado e de ser cuidado pelo Senhor. Mas não parou aí, Senhor. Continuamos a ser pecador, continuo sendo pecador, e mesmo assim, em seu amor, o Senhor não desiste de mim. O Senhor não desiste de nós, daqueles que o temem, diz a Tua palavra, porque o Teu amor é maior do que o nosso pecado. Conforme diz a tua palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor em Teu Filho Jesus.
graças te damos e louvamos o teu santo nome. Queremos conclamar todo o nosso ser, Pai, a bem dizer ao Senhor, com todo o nosso ser, por teu amor e bondade. Em nome de Jesus.